paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, graças ao bom Deus, estamos aqui mais uma vez, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Hoje com a participação especial aqui, missionária Fátima, Pai do Senhor Jesus, missionária. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pastor Fábio e a todos os ouvintes. Glória a Deus. Ouvintes e telespectadores, né? Sim. Glória a Deus. Hoje, irmãos, estivemos ali na igreja e Deus nos deu uma palavra muito poderosa. E nós achamos por bem, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, e também para a mudança de vidas, compartilhar esta palavra e a direção que o Senhor nos deu. E eu creio, na certeza da fé e na convicção, que esta palavra vai ter um efeito muito poderoso e muito positivo na tua vida. De todo aquele que crê e de todo aquele que acredita verdadeiramente que há poder no nome do Senhor Jesus e que também que há poder na palavra dele. Então, meus irmãos, quero convidar você, se você puder ler comigo, num primeiro momento aqui no Salmo de número 51, Salmo escrito pelo rei Davi, no momento de muita angústia, onde o rei Davi confessa o seu pecado e clama a misericórdia de Deus. Quero fazer a leitura aqui a partir do versículo 1. Versículo não, na verdade verso, né? Salmo verso. Salmo 51, a partir do verso 1, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10 e 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Até aqui, amém? Salmo 51, do verso 1 até o verso 10. Onde Davi, ele confessa o seu pecado e clama a misericórdia do Senhor. Quero pedir para a missionária Fátima fazer a leitura que você tem aí, a concordância que nós vamos fazer aqui. Na verdade foi o Espírito de Deus que nos deu esta direção. Eu vou pedir que a missionária leia o texto na qual Deus dera para ela na manhã do dia de hoje, para que nós prosseguimos no entendimento, procurar reproduzir o que foi feito e pregado lá na igreja hoje. Tá bom? Sim. No livro de Hebreus, capítulo 4. Amém. Hebreus capítulo 4, do verso 7 e alguns versos salteados, onde eu vou estar recitando para que os irmãos venham meditar juntamente conosco. Hebreus capítulo 4, do versículo 7 diz assim: Determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois como está dito, hoje, se ouvires a sua voz,
não endureceis os vossos corações. Porque, se Josué lhes ouvisse, dado repouso, não faria depois disso de outro dia. E do verso 12 em diante que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Visto que, versículo 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quer deixar sua observação em relação a esta palavra? Sim. Aqui, no momento de desespero, onde foi descrito por Davi, no momento de desespero, no momento de aflição de alma, no momento de fraqueza, onde ele havia feito algumas coisas onde aborreceu o Senhor. E ele recitou o Salmo 51. E concordância em comparativo, aqui está dizendo que no versículo 7, que determina outra vez um certo dia hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvires a sua voz, não endureceis os vossos corações. Aqui esse versículo, ele está recitando o momento onde Davi quebrantou seu coração diante de Deus, no momento de fraqueza, no momento de erro, no momento que ele fraquejou, porém, ele com o coração aquebrantado e contrito diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele pediu ali perdão por aquele ato que ele havia cometido. E descrito em versículos abaixo, está dizendo que tudo está patente diante dos olhos do Senhor, porque assim está escrito. Aleluia, a palavra do Senhor, aleluia, é viva e eficaz, é penetrante, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. E aqui está dizendo também que nada é encoberto diante do que? Do Senhor, tudo está patente e nua diante dele. Mas, com a misericórdia do Senhor e nós falando com Deus, através de sermos sinceros com Ele, através de algumas fraquezas ou erros cometemos, pedindo perdão, Ele está dizendo que nós temos acesso livre, dizendo, visto que temos um sumo sacerdote, aleluia, o Filho de Deus, que nos ajudará em tempo oportuno. Amém? Amém, glória a Deus. Então, irmãos, é interessante notar aqui, a princípio, que nós lemos o Salmo 51. Na verdade, os Salmos, aqui nesse caso aqui, como em maioria, quando não é uma canção, é uma oração. E por trás dos, vamos dizer, bastidores de uma oração, há uma intenção. Vamos dizer que por trás do contexto do Salmo, por trás do texto do Salmo, há um contexto que levou o salmista a escrever o Salmo. Não sei se eu me faço entender. Ou seja, há um motivo para que ele tenha escrito e composto esta canção ou esta oração. Agora, o que Davi está confessando aqui? Davi está pedindo, clamando a misericórdia de Deus diante do quê? Há motivos para ele estar aqui fazendo esta oração. Tem um motivo para ele estar aqui fazendo este clamor a Deus. Eu daria o tema de hoje aqui, desta mensagem, da seguinte forma: em Deus não há privacidade. Em Deus não há privacidade.
Você viu o texto que foi lido, a missionária Fátima deixou aqui? E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele em que temos que tratar, ou em que temos que dar conta. É importante, irmãos, nós voltarmos um pouco aqui na história, que começa em 2 Samuel capítulo 11, onde Davi, o rei, ele comete um adultério seguido de homicídio. Para resumir a história, o exército israelita foi para a guerra, foi para a batalha. Davi não foi, ficou descansando. E nesse descanso, nesta, entre aspas, folga, estava ele passeando pelo seu palácio, vendo e apreciando a paisagem. Ele viu algo que não deveria ter visto. Ele se deparou com uma mulher nua. Ele se deparou com uma mulher se banhando. E ali ele olhou. Eu abro um parênteses aqui, onde o mandamento diz: não cobiçarás nada de ninguém, principalmente se esse alguém for a mulher do próximo. Nesse caso, Davi, ele olhou. Davi, depois que olhou, desejou. Depois que desejou, ele consumou aquilo que desejou. Ou seja, ele consumou o pecado. Ali ele se ajuntou àquela mulher. É importante ressaltar aqui, irmãos, que esta mulher, de nome Betseba, era casada. E onde estava seu marido? Estava na batalha. Era um fiel soldado, era um fiel guerreiro do próprio rei Davi. Na ausência do marido, Davi olhou, desejou no coração e consumou o pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado são as terríveis consequências do pecado. São as terríveis consequências dos erros. E ali, teve ali o ato consumado do pecado, que aqui eu não quero detalhar, que os irmãos creio que estão entendendo. E ficou por isso mesmo. O marido voltou. Davi tentou dar um jeito que Urias, que é o nome do marido de Betseba, que Urias voltasse para o seu lar e ali se encontrasse ali, passasse a noite ali com a sua esposa. Mas Urias não foi. Não foi, tanto que ele dormiu à porta do palácio e não voltou para casa. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, ele era um servo fiel de Davi. Só que Davi, ele sabia muito bem o que já estava fazendo. Davi sabia muito bem o que ele estava planejando. Como se em Deus houvesse privacidade. Como se Deus não estivesse vendo todas as coisas. Como nos dias de hoje, que nós temos o costume de dizer que Deus sabe de todas as coisas. Não é nem necessário eu dizer isso, porque a própria palavra diz que Ele sabe, sonda e conhece todas as coisas. O próprio Davi, que escreveu o Salmo 139, vai dizer que Ele sabe de tudo, obviamente. Mas será que Ele não parou para pensar um pouco? Passou o tempo, 1 mês, 2, 9. Betseba, grávida. Chegou a notícia bem antes que estava grávida e Davi tentou esconder. Tanto quanto também creio que a mulher tentou esconder. Mas quem poderá esconder algo de Deus? E aqui no capítulo 12, Deus levanta o profeta. Foi Deus que levantou o profeta. Nesse tempo, muitas pessoas não acreditam em profeta. Acreditam que não existe mais profeta que recebe a revelação de Deus.
Mas para que Deus levantou Natan, o profeta? Tem coisas, irmãos, que parecem ser muito ruim quando acontecem em nossas vidas. Principalmente em relação ao erro, em relação ao pecado. Mas sabe o que é isso? É o grande amor de Deus. Porque Ele não quer perder ninguém para o diabo. Aliás, Ele nunca perde e nunca perderá. Mas Deus, Ele dá oportunidade para o ser humano dele se arrepender dos seus erros. Você já ouviu dizer, está escrito, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito de Deus levantou Natan para encontrar-se com Davi. Talvez para dar um chá de lembrança nele, para tirar a amnésia proposital de Davi, se fazendo que nada estava acontecendo, quando na verdade poderia todos imaginar que ninguém sabia de nada, que Davi não tinha feito nada, que aquele filho poderia ser do próprio Urias. Mas em Deus não há privacidade. Foi lá Natan se encontrar com Davi. Davi, o profeta está aí, Davi, grande rei. O profeta está aí, eu imagino Davi todo alegre, né? Já vi aí pulando no mistério, falando em língua. Imagina Davi rodando, pulando num pé só, né, senhora? Sim. Pulando num pé só, eita glória! Entrega a bênção! Entrega a chave da vitória! Chave da vitória? Pera aí. Aí Natan contou uma historinha. História triste. Tinha um homem rico e um pobre. E esse homem pobre tinha apenas uma ovelhinha. Aí o rico foi lá e tomou a única ovelha do homem pobre. Coitadinho, né? Sabe o que Davi falou? É digno de morte esse homem rico. Ah, é? Ah, tá. É você esse homem. Tá revelado o seu pecado, Davi. Deus revelou para mim o seu pecado e mandou vir aqui jogar na tua cara para você se arrepender. Não está escrito dessa forma, mas é o que dá para entender. Davi na hora caiu a ficha, eu imagino. Aquele semblante de alegria, achando que ia receber a chave da vitória. Ele recebeu a chave da vitória. Mas foi como a missionária Fátima falou na igreja, recebeu a chave de fenda, a chave de boca, o grifo, para apertar o parafuso e deixar ele no lugar. Isso é vitória também, irmãos. A palavra de Deus diz, quando for repreendido pelo Senhor, não desmaie. Não fique triste demasiadamente. Quem fica alegre e feliz com uma repreensão? Mas essa repreensão não foi para a morte, foi para a vida, foi para a salvação. Davi, na sua maquinação, no seu planejamento, mandou Urias na frente da batalha para morrer. Davi cometeu adultério e assassinato. Como assim? Mas não foi Davi que matou Urias? Então, mas o Senhor Jesus Cristo, ele disse que aquele que pensar em matar já matou. O Senhor Jesus Cristo, ele disse que aquele que pensar em adulterar, aquele que olhar para uma pessoa desejando ela, adulterou com ela já. É pior do que o olho por olho, dente por dente. Diante de um Deus que vê e sabe de todas as coisas. Então, indiretamente, Davi que matou Urias. Foram os inimigos, tudo bem. Mas a intenção principal foi a maldade do rei Davi. Achando que ia ficar escuro, no escuro escondido. Ô, pastor Fábio, missionário Fátima, mas o que tem a ver? Hebreus capítulo 4. Vamos lá. O mistério é grande, irmãos. O mistério aqui é maravilhoso. Olha só o que a nossa missionária leu aqui. O versículo 7 de Hebreus capítulo 4. Pausadamente. Determina outra vez um certo dia. Hoje. Dizendo por Davi. Muito tempo depois. Como está dito. Hoje. Se ouvires a sua voz,
não endureçais os vossos corações. Aí eu volto lá atrás no Antigo Testamento, porque aqui em Hebreus nós estamos no Novo Testamento, mas o Espírito do Antigo Testamento é o novo Espírito do Novo Testamento, Antigo Testamento e Novo Testamento. Agora, pensa comigo, irmãos, Senhora Fátima, que nós já meditamos sobre isso. E se Davi tivesse endurecido o coração diante da repreensão do Senhor através da vida de Natã? Ele não teria escrito o Salmo 51. Sim. E o Salmo 51 é o retrato e a obviedade de que ele se arrependeu do pecado que cometeu. Então, há quem diga que Davi foi o homem mais absurdamente pecador da Bíblia. Pode até ser que o pecado que ele cometeu pode ser que seja absurdo, né? Que na verdade tem pecados mais horríveis na Bíblia. Jeremias 41, por exemplo, eu acho um dos piores. Mas nesse caso que nós estamos abordando aqui hoje, é um pecado horrível, é um pecado hediondo. Mas Davi, irmãos, não à toa que a palavra de Deus diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Aqui que está o grande segredo. É um homem que ele reconheceu o erro. É um homem que reconheceu o seu pecado. É um homem que se humilhou diante do Senhor, porque ele achou que estaria escondido. A palavra de Deus, no versículo 12 de Hebreus 4. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ou seja, que corta, se tiver que cortar, corta por todos os lados. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Alerta geral agora. Quero deixar um alerta para mim, quero deixar um alerta para a missionária Fátima, quero deixar um alerta para você. Cuidado, cuidado que a revelação ela vem, e vem pela palavra que é viva e eficaz, que ela é capaz e apta para discernir o que eu estou pensando, para discernir o que você está pensando, e para também saber as intenções do coração e as motivações do coração. Irmãos, isso é terrivelmente forte para nós, porque nós seres humanos, muitas vezes nós nos achamos tão superiores, né? Sim. Nos achamos tão espertos, né? Nos achamos autossuficientes, né? Autossuficientes a ponto de achar que podemos enganar o Criador da vida. O meu cérebro tem o poder de interpretação e tem o poder de raciocínio, mas isso a ponto de eu achar que eu supero aquele que inventou o meu cérebro, que me deu o fôlego de vida, nos dá o fôlego de vida, que criou todas as coisas, céu, terra, universos, multiversos, planetas, estrelas e mais uma infinidade de coisas que nós nunca vamos saber que existe e que existem. É a presunção humana. Presunção. Aí eu volto ao tema. Em Deus não há privacidade, e nunca haverá privacidade. Minha esposa sabe de mim o momento que nós estamos juntos aqui, mas e os momentos que eu estou só? O que eu faço? O que eu penso? O que eu olho? O que eu assisto? Por onde eu ando? As intenções do coração, dos pensamentos, e assim vice-versa. E eu, como pastor, o que alguém na igreja faz, ou onde pregação faz, ou alguém, o colega, amigo, filho, parente, cuidado, irmãos. A palavra de Deus diz: crê nos profetas de Deus e prosperareis. Nós, servos de Deus, obreiros, há quem não acredite, mas Deus revela também nos dias de hoje. Às vezes a gente chega num lugar, numa igreja, Deus revela algo sobre a nossa vida,
algo que pode ser dito em público e algo que não pode ser dito em público. Há quem diga que Deus não envergonha ninguém, tudo bem. Até o ponto de que a pessoa não endureça o seu coração ao ouvir a voz de Deus através de alguém. Ou alguém está achando que vai abrir um clarão nas nuvens, um buraco nas nuvens e vai soar um microfone não, uma caixa de som, ou uma trombeta, e Deus vai falar dos altos céus. Se Deus quiser, Ele faz isso, mas por enquanto nós cremos que não é assim. Ele usa profetas na terra. Ele usa pessoas vivas na terra. Mortos não falam. Já parece absurdo eu ter que falar isso aqui, mas alguns lugares dizem que mortos falam. E mortos não falam. Nem morto fisicamente, nem depois que morreu. De outro além, sei lá da onde. Quem fala por intermédio do Espírito de Deus é alguém enviado de Deus que está vivo contemporaneamente hoje conosco. Então, irmãos, em Deus não há privacidade. Mas qual que é o grande segredo aqui para nós? Que talvez seja para você também. Pecadores todos nós somos. Precisamos clamar a misericórdia de Deus de dia e de noite. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pagou a dívida nos nossos pecados. Nós nunca poderemos ter pago. Mas Ele pagou um alto preço. Preço de sangue na cruz do Calvário. Ele pagou, mas em nossa vida, como é que está hoje? O que nós temos feito? Ou talvez o que nós fizemos que talvez temos deixado oculto e escondido? É hora de se arrepender. É hora de aproveitar a oportunidade que Deus está dando. Quando? A Bíblia está dizendo, se certo dia, hoje, ou seja, a oportunidade é hoje. Hoje. Hoje quando, meu irmão? Hoje quando, meus irmãos? Hoje o momento que você está ouvindo isso aqui agora. Agora, o momento. Não sei quantos dias depois de ter postado isso aqui você vai assistir. Mas é no exato momento que você está nos ouvindo agora, você refletir um pouco na sua vida. Cristo quer salvar a tua vida. Ele quer te dar a oportunidade de você fazer como Davi fez, se arrepender do pecado. Senhor, purifica-me e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo e mais branco do que a neve. Cria em mim, ó Deus, um espírito, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não afasta de mim a tua presença, não me lance fora da tua presença. Davi sabia, ele sabia quão terrível é estar vivo na face dessa terra sem a presença do Espírito. É como um saco de carne para cima e para baixo, carne e osso, sem sentido. É aquele vazio existencial interno que só Deus preenche. Não é o dinheiro que vai preencher, não é trabalho que preenche, não é obra, não é nada. Não é amor, não é diversão, não é tecnologia, não é internet, não é nada. Nada na terra preenche. É o Espírito de Deus. E Davi sentiu o peso de estar vazio. Olha que coisa interessante. O peso de estar vazio. Que interessante, né? Sim. Misericórdia. Jesus quer te dar esta oportunidade hoje. Na verdade, Ele já está te dando. Só que você tem que tomar uma atitude de fé. Senhor, eu sou pecador. O Senhor sabe. Mas a tua palavra diz que eu tenho que confessar meus pecados. Filhinhos, não pequei, mas se pecar, tem Jesus Cristo, o fiel e justo, que perdoa os seus pecados. E nós aproveitamos. Fé sem obra. Fé sem atitude. Eu tenho que tomar atitude.
você tem que tomar atitude. Ah, mas por que isso, irmão? Às vezes você está com as portas fechadas na tua vida. Às vezes teu casamento está meio mais ou menos. Às vezes seu convívio familiar não está bom. Às vezes, posso dizer claramente, às vezes nada na tua vida está dando certo. Por quê? Porque às vezes tem uma pendência. Mas a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela está trazendo aqui uma solução para a tua vida, se for o teu caso. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Amém, senhor? Amém. De fato, certo é que em momentos difíceis devemos fazer uma autoanálise, examinar nós mesmos, porque às vezes existem algumas questões que foi relatada, dita, não bem resolvida, que traz consequências para o futuro, traz consequência para agora, para o nosso presente. E com este presente que nós estamos vivendo, algumas coisas que nós não gostaríamos de viver ou passarmos por conta deste passado, onde fica como um pesadelo na nossa mente. Então, nós devemos o quê? Quebrantar o nosso coração, não endurecer o coração, como a palavra disse, e confessar ao Senhor, como Hebreus diz, que Ele é o sumo sacerdote, que Ele é aquele que, como nós, passou por um momento difícil, mas sem pecado, e nós, com fraquezas, podemos confessar a Ele, porque somos seres humanos, mas desde que a gente é quebrantando o nosso coração, desde que a gente falamos para Ele, e desde que nós pedimos perdão, por isso que deixa a nossa sombra nesse presente, isso vai embora. E aí, aquilo que está impedido a chegar em nossas mãos, ela com certeza vai chegar. Amém? Glória a Deus. Sinceridade, irmãos. Essa é a palavra. Não é apenas eu ser sincero com quem está do meu lado. Não é eu ser sincero apenas com meu chefe, meu pastor, filho, mãe, irmãos. Não só isso, mas ser sincero com Deus. Não tem muito o que relutar. Aliás, não podemos de forma alguma relutar, porque não adianta. Se Deus já sabe, é melhor me entregar. Questão de, vamos dizer, inteligência, não, Senhor? O Senhor já sabe mesmo, então o que eu posso fazer? Me entregar, me rendo. Eu me entrego, Senhor. Porque com essa atitude de sinceridade e honestidade diante de Deus, eu alcanço a bênção. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Confessar o quê? Os erros. Ô irmão, mas Deus sabe. Então, vou explicar novamente. É necessário que nós confessemos nossos erros. Como? Alguém vai confessar para o padre? Não. Alguém vai querer confessar para o pastor? Também não. Desnecessário. O missionário acabou de falar, temos um sumo sacerdote. Melhor que isso. Sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não é a ordem de Arão, não é a ordem de Moisés. É a ordem daquele rei de paz. Daquele rei chamado Rei de Salém. Depois derivou Jerusalém. Melquisedeque. O sumo sacerdote, na qual esse Melquisedeque não tinha genealogia, ou seja, fora de regras, fora de religiosidade, fora de dogmas, fora de doutrinas humanas. Ou seja, uma ordem espiritual estipulada e escrita pelo próprio Deus. É o sumo sacerdote Jesus Cristo, nosso Senhor. O Cordeiro Imaculado que tira o pecado do mundo. É o mesmo Cordeiro que se ofereceu como holocausto e tornou-se rei e é rei eternamente. Como é que pode tudo isso junto? Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. E é esse mesmo Jesus que está vivo no céu que quer ouvir a tua voz. É este mesmo Senhor Jesus que quer ouvir o teu clamor, seja tarde agora, que você nos assiste, seja madrugada, seja a hora que for. Você vai orar, porque esta palavra está queimando o teu coração,
E depois disso, meu irmão, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, meu fardo é leve. Quando você fizer isso, o peso vai sair. O peso vai sair completamente. Quando você voltar a se colocar de pé, depois do joelho dobrado diante do Senhor, você vai ter sua vida transformada. Você vai sentir com certeza alegria. Que a missionária disse aqui é muito importante. O remorso, irmãos, a dor do remorso é algo terrível, irmãos. Quem você já sentiu remorso? Vou dar um exemplo. Ou não. O perdão. Como pedir perdão para alguém que morreu? E aí? Teve oportunidade? Teve. Não fez? Não fez. E agora? Não vai fazer mais porque não tem jeito. E o peso do remorso é horrível. Liberar perdão. Mesma coisa. E quanto ao amor? Como é que eu amo alguém? É quando ela está viva. Porque não tem como amar alguém depois de morto. Tem gente que tem problemas de relacionamento com a própria mãe. E não ama a mãe. Aí vai querer chorar no cemitério a morte da mãe, vai querer amar a mãe depois que ela morreu. Não dá, irmãos. Esse peso na consciência é horrível. Então é bom e é melhor que nós nos consertemos enquanto há tempo. Enquanto a palavra de Deus está nos falando. Enquanto Deus está falando conosco. Para que seja limpo qualquer tipo de remorso. Porque Cristo tem o poder de fazer isso. É o que acontece, o perdão. Eu, sabendo que Cristo me perdoou, que Deus me perdoou, aí eu passo a perdoar a mim mesmo. E eu me perdoando a mim mesmo, eu fico livre do fardo pesado. Aí Cristo habita em mim. Aí Ele cria em mim. Aí Ele cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto, um espírito quebrantado. E aí eu faço aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou para aquela mulher de João capítulo 8. Vai e não peque mais. Ou quando ele diz para aquele paralítico, vai e não peque mais para que coisa pior não te aconteça. E irmãos, com certeza sua vida vai ficar muito melhor. E as portas vão se abrir na tua vida. E a sua família, seu relacionamento social, até mesmo profissional, vai mudar. Porque o Senhor falou para nós hoje que essa palavra, embora possa ser um tanto quanto constrangedora para nós pecadores, ela é uma grande chave de vitória para nós. Amém, Senhor? Amém. Mais algo? Sim. Essa palavra, ela vem para que nós venhamos nos examinar para trazer cura interior, cura na alma, cura na mente, cura no coração, porque existem alguns pesares que remédios comprados em farmácia não vai surtir efeito, mas o que é que vai surtir efeito aonde só um pode examinar, que é esse sumo sacerdote, Jesus, que contempla o nosso oculto, profundo e escondido. Ele pode nos dar a cura de dentro para fora, através da sua palavra, que é viva e eficaz, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E a palavra dele diz que ele faz a chaga, ele fere, ele liga e ele cura. Então, ele está pronto a curar, ele está pronto a libertar, ele está pronto em transformar, ele está pronto, através de nós com o coração contrito e quebrantado, receber essa palavra e mudar a nossa história, e mudar o curso e o rumo daquilo que projetamos e planejamos, não para que nós venhamos a
sofrer, mas que a gente venha assim a ser feliz diante dele, com a palavra dele, para que nós possamos, em frente a obstáculos imprevistos, ser mais que vencedores, não recuando, mas sim avançando em fé, para que nós vamos alcançar os nossos objetivos. Então creia que esta palavra, ela traz cura no interior, que esta palavra, ela traz cura para o seu coração, para a sua alma, e ela tira todo o pesar para a glória de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Você, irmãos, que quer se reconciliar com o Senhor, ou até mesmo você que ainda não aceitou o Senhor como verdadeiramente Senhor da tua vida, conforme o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, faça isso agora. No caso de você ter se identificado com personagens aqui bíblicos, e é o seu caso, talvez algo que você fez e não se perdoou, ou talvez ache que Deus não vai perdoar, esse é o momento. Queremos orar aqui junto com você. Na verdade, estamos aqui para servir. Eu creio na revelação e creio no mover do Espírito de Deus, para que nós pudéssemos estar aqui. Então, aproveite agora, aceite a Jesus Cristo, procure uma igreja, analise uma igreja séria. E você que, por algum motivo, qualquer que seja, abandonou a fé, eu não me refiro a abandonar a igreja, abandonou a fé, não ora mais, não lê a Bíblia, sequer fala em Deus, em Jesus, volte para o caminho. O Senhor, Ele é perdoador, Ele é misericordioso eternamente, e Ele te chama, Ele te convida para estar na presença dEle. Amém? Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, pela Tua palavra, pela Tua misericórdia infinita, pelo Teu amor, meu Deus, que o nosso entendimento não tem como discernir, entender o tamanho, profundidade, largura, altura. Tão grande é o Teu amor, Senhor, a Tua misericórdia. E nós clamamos, Senhor, Teu divino perdão sobre nós. Perdoa nossos pecados, tudo que nós temos feito, por mais oculto e escondido que nós achamos. Meu Deus, em nome de Jesus, queremos, ó Pai, estar na Tua presença. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, na unidade do Teu Santo Espírito. Limpa, purifica, renova, Senhor da glória. Traga uma esperança nova, ânimo novo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Deus, eu te peço, abençoa nossas vidas, abençoa esta família, este irmão, esta irmã, e que em tudo e para tudo o Teu nome continue sendo glorificado. É para a honra e glória do Teu santo nome que nós oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, 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 amém. e graças ao bom Deus. Amém. Amém. Esperamos que essa palavra tenha um bom proveito para a tua vida. Amém. E Deus abençoe. Onde você estiver, erga sua mão e receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sempre convosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Você que crer disso, amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? e operando Deus, Quem impedirá? que Deus abençoe, meu irmão, que Deus abençoe, minha irmã. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Até a próxima.